Hoje nossa live aqui da segunda-feira, né, depois de um encontro que tivemos em Cachoeira do Sul, um encontro muito abençoado. E hoje, então, o tema dessa live vai ser, fica como base, o tema do encontro, né, que foi falado sobre a letra mata, o amor edifica. A letra mata, o amor edifica. Né? Por trás disso, nós vamos falar, então, da velha aliança e da nova aliança, né? Qual a diferença das duas, o que a letra mata, por que o amor edifica, né? Tem muita coisa para a gente meditar, muita coisa para a gente buscar, amém? Nós vamos começar, então, com a palavra que dá base para essa mensagem, é 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios 3, vamos fazer uma leitura do 3 ao 6, amém? Que diz assim: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém, meus irmãos? Então, convido a Nora aqui a fazer a oração inicial, e logo depois vão estar, então, assistindo 2 cânticos, depois o nosso vídeo de hoje. Amém? Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, te convidamos agora, Senhor, em nome de Jesus, que tu possa estar adentrando agora nos nossos corações, Senhor, na nossa mente, na nossa vontade, nas nossas emoções, Senhor, nos limpa agora, nos purifica, nos santifica por amor do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos, Senhor, que o teu Espírito esteja nesse momento, Senhor, nos levando para o centro da tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos estar descansando em ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nos lava no sangue do Cordeiro, nos vivifica por amor do teu nome, Senhor, que a tua palavra esteja nos vivificando, Senhor, substituindo tudo aquilo que é morte, Senhor, tudo aquilo que é impuro, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é santa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra possa estar adentrando dentro de cada um de nós, Senhor, nos santificando, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Fica conosco. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Então, louvamos ao Senhor. Amém. Aos homens está ordenado morrer apenas uma vez. Depois disto haverá o juízo de Deus a nós. Já julgou as nações, estaremos face a face com Ele. Nada existirá de desculpas ou questões. Nada existirá de desculpas ou questões. Ajuda-me, Senhor, não quero ficar de fora da tua mesa, Senhor, no milênio da paz. Ajuda-me, ó Pai, a render-me
chance aproveitar. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, ó Senhor. Aos homens está ordenado morrer apenas uma vez. Depois disso haverá o juízo de Deus a nós. Já julgou as nações, estaremos face a face com Ele. Nada existirá de desculpas ou questões. Nada existirá de desculpas ou questões. Ajuda-me, Senhor, não quero ficar de fora da tua mesa, Senhor, no milênio da paz. Ajuda-me, ó Pai, a render-me nesta era. Ajuda-me, ó Pai, porque o teu Espírito em mim está a operar. Quero esta chance aproveitar. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, ó Senhor. Duro é recalcitrares contra os meus aguilhões. Duro é recalcitrares contra os meus aguilhões. Assim diz o Senhor: aniquilarei toda tua vontade, todos os teus desejos, teus planos, porque somente o meu prevalecerá. Mas para seguir ao Senhor, não tenho que depender do que é natural, das coisas materiais, e seguir a unção interior, porque somente o meu prevalecerá. Mas para seguir
das coisas materiais e seguir a unção interior, porque o Senhor quer me levar a ser zero e a depender somente do seu Espírito. Amém. Quero agora abrir a palavra com os irmãos, 2 Coríntios, capítulo 3. Convido os irmãos aí, vamos examinar a palavra aqui de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 5 e 6. Amém? Vamos orar juntos, irmão? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Como um homem poderia emitir tais palavras de sabedoria? Jamais, irmãos, um homem na terra poderia falar essas coisas sem ter ganho de Deus essa revelação. Jamais. São palavras vindas realmente do Espírito de Deus. Este irmão, Paulo, acessou a luz inacessível. Ele viu os mistérios de Deus. Essas palavras são tão... Nós poderíamos fazer um seminário enorme, com muitas ministrações. Pena que a gente tem que seguir a direção do Senhor, né? Se a gente pudesse escolher os temas, as ministrações, que isso aqui é uma coisa fascinante, dá para fazer assim um seminário com 30 ministrações, 30 mensagens, só desse versículo 6. De tanta coisa que nós temos que falar a respeito deste mistério desvendado pelo Evangelho do Reino a todos nós. Mas nessa noite, algo assim mais simples, eu creio que mais periférico, o Senhor quer nos mostrar aqui, fazendo aqui mencionou aqui de maneira muito clara que o Senhor, né, Deus, a suficiência de Deus nos habilitou para um serviço, mas não um serviço que vem originado no coração do homem, na força do homem, na razão do homem, no intelecto do homem, no pensamento do homem. Ele diz que não somos capazes de pensar alguma coisa. Nós somos repassadores de revelações no que tange ao ministério. Então, a nossa suficiência vem de Deus. Então, Deus nos escolheu no mundo, obra de Deus. Deus nos convenceu da boa nova, obra de Deus. Fez nós professar nossa fé no Filho de Deus e no seu sacrifício, como Cristo Jesus, como Jesus Cristo sendo Filho do homem, Filho de Deus e Filho do homem. Sim, obra de Deus. Batizar nas águas publicamente, demonstração de que autorizamos a Cristo a nos colocar numa nova vida e num novo reino, obra de Deus. Recebimento da palavra que edifica, obra de Deus. Tudo Deus faz. Então, Ele nos habilitou para sermos o que somos hoje, ministros do Senhor. Tudo eu devo ao meu Senhor, tudo. Não tem nenhum mérito nesses anos todos
há uma clareza de que Ele nos habilitou. Veja, no Antigo Testamento, na aliança que João Batista encerrou, a lei e os profetas duraram até João. Depois, a lei e os profetas passaram a ter uma nova maneira evoluída, revelada por Deus, que é a nova aliança. Ou seja, o ministro não é um ministro da letra mais. O ministro dizia a lei, a Torá, falava da lei, a Torá lia, ensinava, pregava a Torá, mas era um ministro da letra. E tudo que saía dos lábios dos ensinadores da Torá, quando batia nos ouvidos do povo, aquilo gerava condenação a eles, morte, matava eles, mostrava que eles estavam condenados. Então, o ministro da velha aliança não tinha o ministério do Espírito. Ele tinha o ministério da letra, e a letra mata, como diz aqui. Mas o Espírito vivifica. Eu quero assim mostrar para os irmãos algumas diferenças que tem do ministro da velha aliança comparado ao ministro da nova aliança. Por exemplo, o povo que observava a Torá e conseguisse, pelo seu esforço humano, se aproximar ao máximo daquela exigência que jamais poderia ser obedecida pelo homem caído, mas aquele que mais se aproximasse daquele padrão era considerado um homem santo, um homem justo, um homem bom naquela época. Era. Mas ele não estava salvo por causa daqueles ensinamentos. Ele, pelo contrário, se sentia completamente condenado e morto com aquela palavra. Porque a palavra vinha para condenar ele, para mostrar que ele era pecador. Então veja, o ministério da letra só matava. Mas Deus não tem plano de morte com ninguém. Deus tem plano de vida eterna. É óbvio que a velha aliança foi um período em que preparou todas as coisas, embasou tudo que era necessário para entrar a realidade, a nova aliança, a grande revelação de Deus para todo o planeta Terra. De geração em geração, isso vem fazendo um efeito maravilhoso nos corações. Desde o dia em que Jesus ressurgiu dos mortos, a vitória foi consumada, né, sobre o maligno, sobre o autor da morte e o pecado. Foi destruído Satanás, seu império e todas as suas coisas naquele dia, porque ficou extremamente provado que nós estamos agora com a salvação à nossa disposição, irmãos. Amém? E agora, o ministro da Nova Aliança é diferente. Tudo que o ministro da Nova Aliança obra para o Espírito que habita, porque agora o ministro é uma casa do Espírito. Então, é um vaso, que nem esse aqui, ó. Simbolicamente, nós somos este vaso aqui, simbolicamente. E agora, aquele que está aqui dentro, aquele é o Espírito. Aqui está Deus aqui dentro. Veja, se o Espírito que está aqui dentro não fazer as coisas, não falar, não liberar poder, nada acontece nas pessoas que estão diante do ministro. Nada. Porque madeira, fina e palha, que é só o que esse vaso sabe fazer, não serve para nada.
Mas se esse vaso arranca as pernas, se esse vaso arranca os braços, né? E passa a ser só um vaso que não caminha, que, que, que não determina nada, que não faz nada como homem, mas deixa esse que está aqui dentro dirigir esse vaso. Aí sim a obra desse ministro é frutífera para Deus e para a ovelha que está recebendo o ministério, que é o serviço a Deus. Então, se você repara, a palavra ministério da Nova Aliança é uma associação indivisível entre o Espírito de Deus e uma alma e um corpo de um homem que foi recriado, regenerado e que está em restauração. Então Deus e aquele homem se unem, se entrelaçam, se ligam numa só coisa e passam a exercer um benefício para si mesmo e para os outros que necessitam de informações da boa nova de Deus, informações a respeito de um crescimento de vida. Agora, a cura divina, o evangelismo, a pregação, o crescimento, é Deus que dá. Como diz aqui em 1 Coríntios 3,6 também, um livro antes desse. Esse ministério da Nova Aliança é um ministério do Espírito. Não é meu. É um ministério do Espírito. Esse vaso só contém o Espírito de Deus, contém Deus e expressa Deus. É só para isso que ele serve. Deus escolheu essa coisa de barro aqui, desprezível, débil, fraca, para abrigar o Senhor e para expressar o Senhor. Para que a excelência do poder e a glória seja reconhecida que é só de Deus. Como posso ter glórias se sou tão limitado, tão fraco e tão débil, reconhecidamente como o homem é? Então, se fluir algo virtuoso, poderoso, todos vão saber que Deus está comigo. E está como base me usando para se liberar para muitos. Então, a glória sempre vai para o Deus que habita, o Espírito. Então, o ministro da Nova Aliança, ele produz vida para si mesmo e para os outros também, porque ele carrega o autor da vida. E esse autor da vida se distribui a muitos quando eu me presto a obedecer a ele e submeter a ele. Porque aí o Senhor se libera de mim para os outros, assim como se libera de ti para os outros. E são os outros também beneficiados e edificados, não por ti, mas por Deus. Porque Deus é que dá o crescimento. Então os benefícios vêm de Deus. E os benefícios te faz tu crescer em vida, faz tu sair da carne, da morte, e passa a ter eternidade, imortalidade, santidade, pureza. Deus está fazendo tudo isso agora. Muitas coisas já estão consumadas, outras estão em processo dentro de nós, mas por causa do ministério da Nova Aliança, que presente que Deus nos deu, irmão. Por isso que, como é valioso uma pessoa no Espírito, irmão, não tem prêmio, não tem nada que possa te dar uma paga tão grande, um presente tão grande de Deus, de tu ter na tua presença, no teu convívio, um ministro que está subjugado amorosamente, voluntariamente pelo Espírito. Que bênção, que prêmio que Deus nos dá quando uma pessoa cheia do Espírito convive com a gente. É óbvio que Deus não deixa os que são espirituais muito tempo juntos. É verdade. Eu já tenho visto isso na experiência.
porque eles precisam se distribuir para os outros. Deus precisa se distribuir, se dispensar para os outros. Então Deus procura sempre mandar os que são cheios do Espírito por meio dos pagãos, por meio dos gentios, porque lá ele é útil. Lá o Espírito pode fazer a sua maravilhosa obra. Amém? Então o ministro da Nova Aliança é um homem solitário. Ele está sempre naquele ambiente onde as pessoas não o entendem, não compreendem. Ele não tem com quem partilhar muitas vezes as coisas. Um homem cheio do Espírito é assim como eu estou falando para você. Quanto maior a autoridade que flui numa pessoa da igreja, mais solitário ele fica com relação aos seus irmãos. Porque ele precisa ajudar muitos outros, mas ele não pode se abrir com as pessoas, porque eles não entenderão. Amém? Então, o maior presente que Deus nos deu, além da salvação, da eternidade, da filiação, nos deu ministros da nova aliança. Amém? Antes, os ministros precisavam, serviam como uma espécie de... Deus fazia um comando neles pelo lado de fora. Os profetas, por exemplo. Quando os profetas tinham que falar para o povo, Deus fazia, é que nem uma frequência de rádio. Entrava na mente deles, apagava a mente deles e falava, usava a mente do homem para falar com o povo. Mas não entrava a morar dentro do homem. Mas tomava aquela mente para falar. Por isso que os profetas da velha aliança não tinham como margem de erro, porque quando Deus os tomava, eles não tinham nenhuma interferência naquela palavra. Hoje não é mais assim. Hoje Deus e o ministro, eles se misturam numa unidade espiritual e orgânica e flui junto. Há uma vida fluente. Lembra dos reis do Antigo Testamento, quando tinham que decidir grandes coisas, eles iam aos profetas, para os profetas perguntarem para Deus, vamos à guerra ou não vamos? E tudo eles tinham que perguntar, porque Deus não estava dentro deles. Deus estava fora deles. E aprove a Deus naquela época escolher só a tribo de Levi, sacerdotes e profetas, para guiar o seu povo. Hoje nós somos guiados individualmente pelo único Deus. Deus mora em muitas. Muitas são as moradas de Deus hoje, no esconderijo do Altíssimo, no espírito humano. Por isso que Deus diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha a casa do Pai, como ele tem morada. Em todos os corações dos crentes. Que o esconderijo do Altíssimo, sabe onde é que é? É o espírito humano. Que o Salmo fala, o Salmo 91. E a estrela de Davi, né? Esse dia Deus me disse, ela é o ministério da nova aliança. Porque Deus e o homem mesclado, unido, restaurando o tabernáculo caído de Davi. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Amém, irmãos. Então, saudar os irmãos que entraram ali, irmão Súlio, seja bem-vindo, irmão. E o irmão Marcos. Bem-vindo, irmão Marcos. Hoje, nossa live, então, da segunda-feira, e a base da nossa mensagem hoje... também esqueci da irmã ali. Bem-vinda, irmã. Sandra. A irmã Sandra está aqui também. Deus abençoe, minha irmã. Sejam todos bem-vindos aí. Deus abençoe, obrigada. Amém. Então, hoje vamos estar compartilhando aqui o tema do encontro, né? Que aconteceu no fim de semana. Esse encontro está no canal da Rádio TV Menorá, do YouTube, e aconteceu no último dia, foi no dia 2, né? Último dia 2 de agosto de 2025. Se alguém quiser assistir, tu for lá, tu assiste. O encontro teve também o culto de recepção, né, que foi na sexta-feira, do dia 1º de agosto. Hein? Mas o tema foi sobre a letra mata, o amor edifica. Né? Então, na verdade, ele falava sobre as duas alianças, e é importante a gente conhecer um pouco sobre isso.
Mas vamos começar aqui, então, fazendo uma leitura de 2 Coríntios 3, 3. Vamos ver primeiro o versículo 3. Vamos ver aqui, vamos ler primeiro 3, que fala assim: estando já manifestos, como carta de Cristo, o apóstolo Paulo falando aqui, né? Produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, vamos prestar atenção bem nesse versículo e vamos comparar lá com o Velho Testamento agora, com a Velha Aliança, né? Então, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus. Então, a Nova Aliança, quem escreve é o Espírito de Deus vivente, né? Não em tábuas de pedra, como foi lá com Moisés, né? Mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, né? Vamos ver aqui lá, agora, Jeremias 31, 33. Vamos ver que lá nos profetas já tinha uma promessa de Deus, uma promessa de restauração, que seria uma obra feita pelo próprio Deus, né? O que fala ali pelo profeta Jeremias? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, que Deus falava sobre a nova aliança, né? Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, olha aqui. Também no coração lhes escreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, né? Então voltamos agora para 2 Coríntios 3, 3. Então a gente vê que esses dois versículos falam do mesmo tema, ou seja, a velha aliança que foi gravada na pedra, lá no Monte Sinai. Deus usou então Moisés, né, quando ele subiu o monte, mas Deus, através da velha aliança, ele queria mostrar que o homem era pecador, né? Por isso que a letra mata. Então, naquele momento, a hora que mostrou que o homem era pecador, o salário do pecado é a morte, né? Então, o homem precisava de salvação. Então, Deus estava apontando que nós, homens caídos, precisavam de salvação. Ele já apontava para Cristo. E apontava para a nova aliança, que é uma obra toda feita pelo Espírito de Deus, o Espírito do Deus vivente, né? Não mais na tábua de pedra, como foi lá com Moisés, mas na tábua de carne, isto é, nos corações, né? Então, Deus hoje trabalha nos corações, e a obra toda é do Espírito, né? Amém? Vamos ler agora o 5, versículo 5 ali. Aqui o apóstolo Paulo, então, é ministro da nova aliança. Deus designou ele como apóstolo para ser um ministro da nova aliança. Ministro quer dizer o servo, né? O primeiro ministro foi o próprio Jesus Cristo. Ele veio apresentar a nova aliança para nós, né? Então, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Olha como Paulo falava aqui, né? Como se partisse de nós, quer dizer, nada era dele, nada era do homem, nada era natural. Isso é muito importante a gente ver, né? Ter essa consciência. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, né? O apóstolo Paulo, então, tinha essa revelação que toda a suficiência vinha de Deus, toda a obra vinha de Deus. Não era uma coisa natural, não era o homem que fazia a obra. O homem era só um instrumento de Deus. Nós somos instrumentos de Deus, né? E agora o versículo 6, então, que fala assim, então, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, né? Não mais a letra que matava, que condenava, né? A letra realmente expunha o pecado, e quando tinha o pecado, vinha o juízo, a morte, né? Mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Jesus, então, foi o último Adão. Jesus foi o Espírito vivificante, ele trouxe para nós o Espírito, né? Através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, foi liberado o Espírito de Deus. E hoje, então, a obra é feita pelo Espírito. Nós recebemos o Espírito de Deus. Quando aceitamos Jesus, né? Quando eu criei, quando eu fui batizado. Então, a obra se opera dentro de nós. Essa é a nova aliança, né? Mas nós vamos ver uma passagem que mostra assim, um confronto entre a velha aliança e a nova aliança.
Amém? Então, essa passagem está lá no livro de João, capítulo 8. João 8, vamos ver aqui a partir do versículo 3. Aqui aparece Jesus, né, os escribas e os fariseus. Aqui os escribas e fariseus representam a velha aliança, a letra, né, e Jesus, a nova aliança. Ali estão as duas alianças, então. Ó. Vamos ler, então. Os escribas e fariseus trouxeram a presença de Jesus, uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, versículo 4, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então, prestando atenção, escribas e fariseus trouxeram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, né? Ela foi exposta, ficou de pé no meio de todos, amém? Uma mulher pecadora. E a lei, o que a lei dizia, né? A mulher que fosse pega em flagrante adultério, o castigo era apedrejada até a morte, né? Então a gente vê aqui a lei condenando, a lei condenava a mulher, né? E essa mulher já prefigurava a igreja pecadora, que necessitava de um Salvador, né? E ali estava o Salvador. Então estava escriba e fariseu, velha aliança, mata e condena, mas estava também Jesus, ministro da nova aliança, né? E estava a mulher pecadora. Então, 3 elementos aqui, né? Então, na lei mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Eles queriam botar Jesus, então, à prova, né? E agora, Jesus, o que tu vai falar aqui, né? E eles pensaram agora assim, ele sempre falava de amor, mas a lei diz que tem que matar, né? Amém. E aqui no 6 já eles reforçam que João, que escreveu o Evangelho, falava aqui, isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar, né? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, né? Jesus ficou em silêncio, foi escrever na terra com o dedo. Isso aqui também tem um símbolo, né? Depois a gente pode comentar, né? E o que aconteceu? Eles insistindo, versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, olha que Jesus vai falar aqui, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Amém? Então, aqui Jesus usou a sabedoria de Deus, né? Eles achavam que tinham colocado Jesus numa sinuca, numa situação difícil, né? Porque ele não podia contrariar a lei, né? Senão ele ia ser, então tu é contra a lei de Moisés, não respeita a lei, né? Ao mesmo tempo, Jesus matasse a mulher, que é o que eles queriam, a ideia deles, ele vai mandar matar, não tem outro jeito. Viu, ele mandou nós matar a mulher, né? Então a intenção era fazer mal para Jesus ali, né? Mas Jesus tinha sabedoria, Jesus sabia o que ia responder ali, né? Então o que ele fez ali? Ele falou uma palavra que dá para dizer uma palavra rema, né? Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, né? Então tudo bem, a lei realmente manda que a mulher deva ser apedrejada, né, até a morte, eles estão certos, né? Mas então aquele que não tiver pecado, que atire a pedra. Amém? E o que aconteceu? Vamos ver o versículo 8 aqui. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Olha a calma de Jesus, né? Agora deixa eles pensar. O que eles vão fazer agora, né? O versículo 9. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, que tem algo importante, olha a consciência aqui, né? Foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, olha, os mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher do meio, onde estava, né? Então, o que a gente vê aqui, né? Jesus liberou uma palavra rema, né? E o que realmente pode
convencer alguém de pecado. É a palavra que vem de Deus. Né? Eles estavam enfurecidos, eles queriam matar a mulher, né? Provavelmente já tinha até feito isso outras vezes, quem sabe outras mulheres já não tenham sido apedrejadas, mas naquele momento, o que aconteceu ali? Eles estavam em frente a Jesus, né? Jesus que é a luz da vida, amém? A luz do mundo. Depois vamos ver também esse outro versículo aí, né? Então, aquela luz, naquele momento, que Jesus falou para eles, né? Aquele que tiver sem pecado seja o primeiro a tirar pedra. A consciência deles, né? A consciência, que é uma faculdade do Espírito, iluminou eles, constrangeu eles, e eles não tiveram como apedrejar a mulher, né? Amém? A própria presença de Jesus ali, a luz intensa, eles estavam então diante de uma luz intensa. E aquela luz foi tão forte que eles não suportaram, eles não tiveram como apedrejar a mulher. A consciência acusou, a consciência mostrou que eles também eram pecadores. Amém? Notem que começou do mais velho ainda, né, irmãos? Os mais velhos foram os primeiros a largar a pedra e ir embora, né? Então a gente vê assim que o que a gente ministra para nós também hoje? A nova aliança, a palavra também deve nos iluminar. Antes de eu acusar qualquer pessoa, a palavra de Deus, quando eu leio como luz, como vida, né? Ela me ilumina, ela me constrange. Ela não deve servir para eu acusar, para eu julgar, mas ela tem que ser uma luz que ilumine e que mostre os meus defeitos, os meus erros, que constranja, que realmente eu possa saber que eu sou um pecador. Então, eu não posso querer apedrejar a outra pessoa, né? Amém? Então, nesse momento, eles em frente a Jesus, receberam aquela luz intensa, que eles não foram capazes de fazer o que eles queriam fazer, que era apedrejar a mulher, né? Então diz assim, eles acusados pela própria consciência, a consciência acusou, vocês são pecadores, como é que vocês vão tirar a pedra nela? Amém? Então, e foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até os últimos, e ficou só quem ali, né? Jesus e a mulher no meio onde estava, né? Então, naquele momento ficou só Jesus e a mulher, os acusadores foram embora. Mas vamos ver agora como é que Jesus, então, procedeu, tratou, então, primeiro com os escribas e os fariseus, né? Agora Jesus vai tratar com a mulher. Vamos ver o versículo 10. Erguendo-se Jesus, ele tinha se abaixado, escreveu na terra. Agora ele se ergueu e, não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Né? Onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eles não queriam te apedrejar? Tu não ia ser apedrejada até a morte? A lei falava isso mesmo, né? A lei permitia isso aí. A lei condenava a mulher, né? E a mulher, então, falou com Jesus. Respondeu ela, versículo 11, ninguém, Senhor. Então, lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais, né? Então, aqui tem algo importante da gente ver também, né? Jesus falando com a mulher, disse, nem eu tampouco te condeno. Jesus não tinha vindo para condenar, Jesus tinha vindo para salvar, né? Amém? E todo o período da era da graça, Jesus veio para iluminar os pecadores, que todos nós somos, né? Trazer luz, constrangimento, né? Para que eu possa me arrepender e que eu possa, então, ser restaurado. Essa é a nova aliança, ser restaurado por Deus. Se confessar os vossos pecados, Deus é fiel e justo, né? Para te perdoar, e o sangue de Jesus vai te limpar de todo o pecado, né? Então, nota que ele falou aqui, nem eu te condeno. Agora, a segunda parte que ele falou também é importante. Vai e não peques mais. Amém? Ele não estava endossando o pecado da mulher, né? Vai, mulher. Nessa vez, não, tu escapou disso. A lei estava te condenando.
tu ia morrer apedrejado, né? Mas vai, o Salvador estava ali, né? Vai e não peques mais, amém? Que é o que Deus quer de nós também, né? Te arrepende do teu pecado, foi iluminado, não peques mais, né? Mas o que aconteceu? A gente viu que os escribas e os fariseus não ficaram na presença de Jesus, né? Eles foram iluminados, eles receberam a luz intensa que impediu que eles apedrejassem a mulher, né? Mas a mulher recebeu a luz. Mas qual a diferença? Ela ficou na presença de Jesus. Ela não foi embora. Amém? E essa mulher, se a gente for olhar a continuidade da história dessa mulher, essa mulher é a Maria, a irmã de Marta, né? Ela aparece lá, depois, na outra passagem, lá, aos pés de Jesus, ouviu o ensinamento, quer dizer, ela continuou com Jesus. Então, a importância da perseverança. Escribas e fariseus foram iluminados, mas foram embora, não ficaram ali, né? A mulher ficou. Depois aparece também outra passagem, que a mulher quebra um vaso de alabastro, né? E unge Jesus. Então, a Bíblia mostra a continuidade, a trajetória dessa mulher. Mostra o quê? Perseverança. Que é o que nós precisamos também, né? Amém? Vamos ver mais uma passagem aqui para nós terminar. Vamos ver agora, então, João 8,12, que fala do processo de iluminação. Esse versículo aqui, Jesus falando também aqui. João 8,12 fala assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Né? Essa luz, escribas e fariseus receberam, a mulher também recebeu, que mostra que o homem é pecador. Amém? Revela que somos pecadores, né? Quem me segue não andará nas trevas. Aqui ele diz, quem me segue, né? Quem é que seguiu Jesus? A mulher pecadora. Os escribas e fariseus foram embora, né? E que quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? A mulher ficou. Então, se eu ficar com Jesus, primeira fase, ele vai mostrar que eu sou pecador, né? Mas se eu continuar com ele, eu vou receber o quê? A luz da vida. Eu vou receber a vida. Amém? Hoje eu posso me alimentar de novo da árvore da vida. Eu tenho o Espírito em mim, né? Hoje nós estamos na nova aliança, que representa também a era da igreja, a era do Espírito. O Espírito está em nós, né? Hoje eu posso me alimentar, eu tenho a palavra. Então, a palavra de Deus, com a unção interior, eu recebo essa luz, a luz do mundo, me mostra que sou pecador, e a luz da vida, que faz crescer a vida que já está em mim. Né? Quer dizer que toda a obra, então, de transformação na nova aliança veio por esse processo de iluminação, arrependimento, né? E crescimento de vida. Crescimento de vida, né? Através da palavra rema. Ali o rema, para os escribas e fariseus, foi o quê, né? Quem está sem pecado, atira a primeira pedra. Aquela palavra rema convenceu eles, de um jeito, constrangeu tanto eles que eles foram embora. Eles estavam enfurecidos, queriam matar a mulher, queriam realmente envergonhar Jesus, né? Mas a luz foi intensa, amém? Então, o que convence nós, né? Então, o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Está lá escrito no livro de João 16, fala isso, amém? E tudo vem através de Jesus. Então, a importância que tem o ministério da nova aliança, né? Onde a palavra é liberada com vida para quê? Para exortar, para consolar, para edificar. Amém? Esse é o ministério da nova aliança. E eu digo que tem muita coisa para falar em cima dessa mensagem também. Outro vídeo a gente pode continuar falando ainda, né? Amém? Mas então, irmãos, então, mais uma vez eu digo que eu assisti as mensagens lá do encontro, foram muito boas, né? Assistam então as mensagens, tanto o culto de recepção, como o próprio encontro, e também o culto mundial de ontem à noite também, falou também sobre esse tema. Então, todo fim de semana foi falando sobre
o Espírito e a vida, a nova aliança e a velha aliança. Amém? Mas, vou passar para a Nora, então você... Bom, vou abrir um pouco para os irmãos aí, como é que... Quem quer compartilhar algo, não sei se chegaram a assistir o encontro, está aberto para vocês, irmãos. Quem quer assistir o encontro, assistir o culto de recepção, que sempre tem encontro, tem culto de recepção, na sexta, um dia antes, depois, então, no dia seguinte tem o encontro, e hoje teve o culto mundial também, né? Que o tema também foi o mesmo tema, né? Foi cada vez mais procurando aprofundar o tema. Amém? Ninguém? Vamos deixar a Nora aqui, então, compartilhar também. Vamos compartilhar, então, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Então, diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, a gente vê aqui que Jesus estava falando, né, em relação à lei, né? Existiam, né, coisas que aqui o apóstolo Paulo falava, né, em relação às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Então, aqui, o apóstolo Paulo estava dizendo que não adianta só eu ter o conhecimento da palavra, que quando eu tenho somente o conhecimento, mas eu não pratico, esse saber ele me torna soberbo, orgulhoso. Eu acho que eu sou tal, porque eu conheço. Mas ele disse assim, para eu ser edificado, eu tenho que ter amor por Deus, eu tenho que praticar a palavra por amor a Deus. Então, para mim, ser edificado, não adianta eu só conhecer. Aqueles homens todos conheciam a letra, a palavra, mas eles não tinham amor, né? Eles não estavam edificando aquela mulher ali, eles estavam condenando ela, eles queriam matar ela. Mas aquela mulher precisava de arrependimento. Então, Jesus ele não passou a mão sobre a cabeça dela, dizendo, não, pobrezinha, vai para casa. Não. Ele disse, olha, tu realmente tu pecou, né? Mas tu recebeu um livramento agora. Mas vai e não peques mais. Abandona o pecado, te arrepende do pecado e não pratica mais o pecado. Aproveita essa chance que tu está tendo agora, né? E te liberta do pecado. Então, nós precisamos, né, aproveitar a oportunidade que Jesus nos dá, né, de ser perdoados, de sair da condenação do pecado e escolher, por amor a Deus, nos afastar do pecado, né? Vamos abrir também uma palavra em Jeremias, capítulo 17, versículo 13. Enquanto os fariseus estavam ali questionando ele a respeito do que fazer com a mulher, né, que a lei dizia que tinham de condenar, apedrejar até a morte, vamos ver o que Deus diz sobre esse ato de escrever na terra, na areia, o que simboliza esse ato de Jesus ali. Então, esse versículo aqui explica um pouquinho do que Jesus estava fazendo. O versículo 3 diz assim, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Então, aqueles homens cheios de conhecimento, eles não estavam vivendo os mandamentos do Senhor. Eles estavam apartados do Senhor. Eles tinham um ódio no coração, né? Queriam julgar e matar. Eles não queriam edificar. Então, ali diz assim, ó, aqueles, né, que se apartam de Deus, o nome deles está escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Então, a gente vê aqui que aqueles homens, o coração deles, apesar de todo o conhecimento, estava apartado do Senhor, né?
Então, aqui o Jeremias, né, ele está revelando, né, que não adianta o conhecimento, né, eu tenho que ter o Espírito me guiando, me fortalecendo, para eu poder ser curado, ser restaurado, ser salvo. Vamos ler o 14 aqui também, que aqui fala um pouco, ó. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Então, nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus. Jesus é a nova aliança dentro do nosso coração, né? Vamos abrir ainda em Ezequiel 36, 26 e 27. Então, diz aqui, ó. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Quando que isso acontece? Quando que a gente recebe um coração novo e um espírito novo? Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador e vai para as águas do batismo. Nós recebemos um coração novo e um espírito novo. E esse espírito novo que a gente recebe, ele recebe dentro dele o Espírito Santo, né? E aí nós temos um coração, não mais um coração de pedra, um coração duro para Deus, mas um coração maleável para Deus. Tirarei de vós o coração de pedra, o coração duro, que não aceita as coisas do Senhor, porque está apegado às coisas do mundo, está apegado às coisas da carne. E vos darei coração de carne, coração maleável, mole, né? Um coração que se sujeita a Deus, né? E o 27 diz assim, ó, porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, dentro de nós vamos receber o Espírito de Deus, diz ali, o meu espírito com letra maiúscula, esse aí é o Espírito de Deus, que está dentro do nosso espírito humano, que é com letra minúscula, que estava ali em cima, né? O espírito novo que nós recebemos, né, é um espírito com letra minúscula, que é um espírito humano, né, o espírito novo. Mas dentro desse espírito novo, nós vamos receber o Espírito de Deus. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, o Espírito é que vai nos capacitar a cumprir a lei, porque por nós mesmos nós nunca íamos conseguir cumprir a lei, né? Então, Jesus precisou morrer, ressuscitar, ascender aos céus e enviar o Espírito Santo para habitar dentro de nós, para capacitar o homem a cumprir os mandamentos de Deus, porque senão o homem nunca ia conseguir, né? Então, Jesus nos deu a vitória. Amém? Então, que a gente possa, né, ter um coração grato por tudo aquilo que Jesus fez por nós, porque se não fosse por ele, nós seríamos condenados eternamente, né? Mas ele nos deu essa vitória, né? Nos deu a vitória quando ele morreu, ressuscitou, ascendeu os céus e enviou o Espírito para todo aquele que nele crê, seja salvo, seja liberto e tenha o Espírito dentro de si para capacitar a cumprir os mandamentos de Deus. Amém? Amém, meus irmãos. Então, estamos chegando ao final, sempre lembrar a importância de tu assistiu esse vídeo, gostou do vídeo, né? Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Isso vai ajudar que o canal seja mais divulgado, né? Através, então, do YouTube e a mensagem possa chegar a mais pessoas. Amém? E eu deixo uma mensagem também. Tu que, de repente, assistiu o vídeo, tu já creu, tu já foi batizado, hoje nós estamos na nova aliança, né? É tempo, então, de nascer da água e do Espírito. Amém? Para desfrutar, então, de todas as bênçãos que Deus tem para nós hoje, através de Cristo, né? Então, fica esse convite para alguém que possa assistir o vídeo. Tu, né? Tu ainda não desceu as águas, né? É importante também, né? Jesus falou que era crer e for batizado, né? Aí eu recebo o Espírito, eu estou na nova aliança. Eu sou um ministro de Deus, né? Olha aqui o ministro, o que quer dizer ministro? Eu sou um servo, eu sou alguém que vai servir Deus, né? Amém? Eu sou candidato, então, a reinar com Jesus no milênio. Amém, irmãos?
Mas é isso, então. Estamos finalizando a nossa mensagem de hoje. Convidando então a Nora a fazer a oração final e lembrar que nós voltamos, então, na próxima, então, quarta-feira, 19 horas. Amém? Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, colocamos diante de Ti a vida de cada um, Senhor, que estava assistindo essa live, Senhor, e todos aqueles que ainda vão assistir no YouTube, Senhor, em nome de Jesus. Que Tu venha, Senhor, estar abençoando a vida de cada um, Senhor. Entra como luz, Senhor, dentro de cada um de nós, Senhor. Nos ilumina, Senhor. Nos mostra, Senhor, a nossa condição diante de Ti, Senhor, de pecadores, Pai. Produz em nós um genuíno arrependimento, Senhor, para que possamos receber não somente a luz do mundo, não somente a revelação de que somos pecadores, mas possamos receber a luz da vida, nos tornar teus seguidores, Senhor, aqueles que ouvem e praticam a tua palavra, Senhor, que são conformados a ti e não ao mundo. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, então, saudar os irmãos, irmã Sandra, Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão José. Jesus, vocês também. Amém. Irmão também. Amém. Amém. Bom, Marcos, Deus abençoe, irmão Sullivan e o irmão José. Amém, irmãos. Voltamos, então, na próxima quarta-feira. Amém.